Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje aqui na nossa live vou falar um pouquinho sobre relacionamentos através das leis sistêmicas. Esperar um pouquinho as pessoas chegarem para a gente começar esse tema que eu acho super importante. E principalmente agora, na pandemia, que os casais passaram muito tempo juntos, com filhos, com marido, com esposa, enfim, foi um aprendizado e tanto para muitos casais, Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Oi, Kátia! Tudo bom, minha linda? Saudades de você na constelação, não tá dando tempo, Seja bem-vinda hoje aqui. Vamos falar um pouquinho. E, bom, conforme a gente eu vou falando aqui. Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão escrevendo aqui para mim. Se eu não conseguir responder tudo, depois eu respondo. Depois a gente faz um bem bolado. Aí, de alguma maneira, eu coloco aí no Instagram e a gente vai se comunicando. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o que eu acho muito importante é a gente ter sempre essa ideia de que os nossos pais, eles são os portais para a nossa vida, Eles nos deram a vida. Então, se nós tivermos gratidão por eles terem nos dado a vida, por hoje estarmos aqui, através deles, através dos nossos antepassados, todos nós passamos por esse portal, não tem como, Então, quando nós temos gratidão pela vida que os nossos pais nos deram, seja ela da maneira que for, seja do jeito que a gente gosta, com problemas, mas desde que a gente aceite, sem julgamento, sem críticas. É difícil, mas não é impossível. A gente pode entender, a gente pode olhar com outros olhos para os nossos pais. E a partir do momento que isso acontece na nossa vida, nós nos damos um lugar aqui para nós, Seja como filho, seja como esposa, como marido, como mãe, como pai depois, Mas a gente precisa ter essa consciência de que o quanto que é importante nós agradecermos para que a gente possa fluir a vida de uma maneira melhor. E a constelação traz bastante isso, traz esse aprendizado. A constelação, ela traz consciência para a gente poder ver se estamos olhando para o lugar certo, Às vezes, muitas vezes, as pessoas vão morar com alguém ou se casam, enfim, não importa qual a maneira que foi escolhido, E energeticamente eles continuam vinculados aos pais, seja consciente ou inconscientemente. Tem muitos pais que têm dificuldades em liberar os filhos, e tem filhos também que não querem eles não querem ser liberados dos pais, Porque hoje em dia a gente vê bastante isso, a gente vê os filhos muito mais grudados, morando mais tempo com os pais. Antigamente, os filhos saíam de casa muito cedo. Hoje eles saem de casa, ou quando vão casar, ou quando já estão estabilizados na vida, e aí eles escolhem, algum outro caminho. Mas hoje em dia é muito difícil ver uma mulher ou um homem saindo cedo de casa. Existe, mas é assim, a comodidade de estar ali com a mãe, com o pai, com tudo gostosinho, bonitinho, comidinha, roupa lavada, passada, não ter que gastar com aluguel, com condomínio, enfim, isso é uma praticidade, Então, muitas vezes os filhos, eles esquecem um pouco de viver a vida deles, porque eles ainda não estão para a vida, Eles estão ali com pai e mãe protegendo. E por mais que isso seja gostoso, Claro, eu tenho uma de 20 anos,
E é claro que a gente quer o filho perto, mas é o quanto que a gente muitas vezes atrapalha a vida dos filhos por agir dessa maneira inconscientemente e com amor, tá? Não estou falando aqui que seja uma coisa que os pais fazem de propósito. E no relacionamento a dois, né, em que o homem e a mulher, eles precisam se tornar únicos ali, né? É uma unidade, é um crescimento, é um amadurecimento. E muitas vezes isso não é fácil, é um desafio, eu sempre falo, né? A gente saber que precisa abrir mão de muitas coisas, né, para este relacionamento dar certo. Aprendemos muitas coisas também, desde que a gente se permita, não adianta ficar só querendo receber e também não doar, né, aquela lei do equilíbrio da constelação. Então, mesmo havendo amor envolvido, né, sentimento verdadeiro, a gente precisa entender que nós precisamos acertar, equilibrar, pertencer, assumirmos o nosso papel, seja de esposa ou seja de marido, para que esse relacionamento possa fluir, né? O casal, a gente vê bastante, né? Tem muito o hábito de cobrar muito, de brigar por bobeiras, né? Existem discussões sérias, e sim, existem, né? Por motivos sérios, sim, mas existem tantas discussões desnecessárias e que vai minando essa energia no relacionamento, né? Então tem casais que até perdem o respeito, não tem paciência um com o outro, um culpa o outro, né? Então um fala, o outro fala, enfim, todas essas coisas que a gente sabe que existem. Então, quando isso acontece, né, quando a gente olha pelas leis sistêmicas, a gente precisa entender que o que é que está se opondo a esse relacionamento, o que é que está atrapalhando para que esse relacionamento não seja pleno, não seja feliz, tenha dificuldades, né, de alguma maneira, que é normal. Mas na hora que tem excesso, o porquê disso? O que está acontecendo? Né? Eu estou no meu lugar de esposa, ou o marido está no lugar de marido mesmo, né? Existe aquele amor que vincula e o amor que libera, né? E existe uma diferença muito grande. E essas forças desses vínculos, conscientes ou inconscientes, eles atuam na nossa consciência. Muitas vezes a gente sabe o que está fazendo, muitas vezes a gente faz e depois fica, poxa, não precisava ter feito aquilo, né? Mas a gente precisa ter conhecimento dessa atuação, né, do nosso papel no relacionamento, na família que nós estamos querendo fazer, né, eu deixei de ser filha para assumir o papel de esposa. Não que eu deixei de ser filha, mas é assim, o papel de filha eu só vou estar com meu pai e com a minha mãe. O papel de esposa com meu marido, o papel de mãe com a minha filha. A gente precisa saber dividir tudo isso para não se perder. Cada um tem o seu lugar no sistema, né? Então eu não posso querer ser maior do que os meus pais, eu não posso querer ser maior do que o meu marido, né? A gente sabe, eu sempre falo isso daqui, que num relacionamento precisa ter o equilíbrio entre dar e receber. Então, não é o marido que manda em tudo, ou não é a mulher que manda em tudo, por isso que existe esse desequilíbrio muitas vezes, né? E a gente precisa obedecer essa ordem, para que a vida desse casal possa fluir, né? E estar pronto para um casamento é estarmos adultos. E, infelizmente, são poucos os casais, são poucas as pessoas que se casam adultos. E isso não tem nada a ver com idade, pode ser 20 anos, 30 anos, 40 anos, tá? Não importa a idade. E sim, o que ele traz de responsabilidade para a vida dele, né? Então, ser adulto é ser responsável pelas suas próprias escolhas e todas as consequências que essas escolhas, né? A gente às vezes escolhe uma coisa que
achava que aquilo era o correto, que era um caminho certo. E assim, se der errado, é você que tem que arcar com as consequências. Então, se você sai sempre pedindo socorro para os pais, não que isso não possa acontecer, né? Eu mesma já pedi socorro para pai e mãe algumas vezes, mas é assim, se isso sempre acontece na tua vida, é porque você não deixou de ser filho. É porque no teu inconsciente tá lá, poxa, se der alguma coisa errada, tô lá. E é essa verdade que você tem que assumir. Se der alguma coisa errada, você precisa arcar com essas consequências, com essas escolhas que você fez na sua vida, né? Então, para assumir uma relação de casal, é necessário ter deixado de ser filho. É necessário ter crescido emocionalmente. A gente sabe que muitas vezes, né, adolescentes não têm essa maturidade, já entram num relacionamento ou porque engravidou, né, por algum motivo, e a gente sabe que não tem esse amadurecimento, mas isso não serve só para os adolescentes, serve também para as pessoas mais adultas, que muitas delas com 25, 30, 35 anos entram num relacionamento totalmente imaturos, né, achando que as coisas precisam ser do jeito que eles querem, da maneira que eles querem. Então é bem complicado tudo isso, né? O que acontece nos relacionamentos que eu vejo bastante por exemplo, um homem que busca na esposa, inconsciente, gente, ele busca nesta esposa uma mãe. Como que funciona isso, né? Então ele quer que as coisas sejam tudo para ele. Então a comidinha que ele gosta, sempre do jeito que ele quer, a mulher servir ele como se fosse filho, tá cuidando lá de filho, né? Resolve tudo para ele, tanto na casa quanto fora. Então esse homem não tem a força, né, que ele deveria ter recebido do pai e da mãe. Por quê? Ele está vinculando essa esposa, né, esse papel de esposa. Ela não consegue assumir o papel de esposa, porque na verdade aquele papel é da mãe dele ainda. Então ele não tem ali uma esposa, ele quer uma mãe que cuide tudo para ele. Então sabe aquela pessoa que, porque vai, sei lá, vou dar exemplos aqui, que eu já vi bastante, né, no consultório. Então o marido que vai tomar banho e quer a roupinha bonitinha ali, igual faz para o filho pequenininho, gente, igualzinho. É essa falta de maturidade, né, que falta. Então ele está olhando para a mãe. Ele tem questões para serem resolvidas com essa mãe, né? Um dos dois, ou a mãe não liberou esse filho por algum motivo, ou o filho não quis se liberar dessa mãe, né? E isso é muito importante a gente olhar, porque antigamente acontecia muito disso, né? Das mulheres servirem os homens. E hoje em dia, primeiro que a mulher ela se colocou no lugar dela de esposa, né? Ou precisa se colocar no lugar de esposa, e ela percebe que tem que ter esse equilíbrio, né? Ela percebe que ela também precisa receber e não só servir, porque senão esse relacionamento realmente não vai, né? Não vai fluir. O que hoje em dia, né, o que a gente vê bastante também são as mulheres que estão se empoderando, mas está um pouquinho perigoso, porque o que acontece? Em ela querer se empoderar, ela acha que ela pode fazer tudo, que ela pode mandar no marido, que ela pode... É claro que existem situações e situações, existem mulheres que têm lá um companheiro, mas quem banca a casa é ela, né, financeiramente. E isso é um desequilíbrio absurdo nesse sistema, para que ele possa fluir, para que os dois possam ser felizes. Tá tudo errado, né, gente? Então é assim, o que a gente precisa ver, o que esse casal, por exemplo, passou, né, quando era criança, quando era adolescente, ou como os pais cuidaram
desses filhos, mas está tudo certo, os pais com certeza fizeram o melhor que eles podiam, da maneira que eles sabiam, né? Que foi o que eu falei no começo, não adianta você ficar julgando, não adianta você querer criticar. Pai e mãe fizeram o que eles sabiam fazer e está tudo certo. O que a gente vê bastante também quando os pais, hoje em dia, principalmente quando os pais se separam, né, a mãe automaticamente coloca o filho homem no papel de marido. Né, e a gente ouve falar bastante, né, mesmo pequenininho, falar, você agora é o homem da casa. Gente, que peso que essa mãe está colocando em cima dessa criança, que peso. Então isso pode ser uma vertente, ou esse filho, o homem, pode estar olhando lá para trás, para algum antepassado e estar também repetindo padrões. Né? Alguém lá atrás passou por isso e por amor ele fala, tá bom, então você passou, eu vou passar também por você, por amor a todo esse sistema familiar, essa linhagem, né? Ou mesmo quando a mãe ou o pai, quando se separam, um fala mal do outro para o filho, né? Coloca o filho no meio desse relacionamento, ele não consegue receber a força do pai e da mãe, né? Ele está lá no meio dessa briga, no meio desse conflito. Como que ele vai para a vida? Como que ele vai ter força para um relacionamento? O que ele vai levar de exemplo? Né? Ele vai levar de exemplo o que ele vivenciou. Então a gente precisa tomar muito cuidado hoje com o que a gente faz também com os nossos filhos, não só o que, né, nós passamos, mas olhar para cá e ver de uma maneira diferente, né? Sabe que o que tem acontecido também bastante, e isso é um vínculo muito grande, assim, gritante, quando o casal se separa ou o marido ou a mulher voltam para a casa dos pais. É nítido, né? É assim, o quanto que essa mulher ou que esse marido ainda buscam a atenção desses pais, né? Cobra excessivamente alguma coisa, algum problema ficou lá mal resolvido e é preciso enxergar isso. E a constelação nos ajuda a dar essa amplitude para que a gente possa entender mais o que a gente está passando, né? Muitas mulheres buscam o tempo inteiro, né, no marido, a gente ouve bastante, ele cobra excessivamente. Então cobra dele estar presente o tempo todo, de ele trabalhar muito, de não ajudar em casa, de não ajudar com os filhos, de não querer, sei lá, final de semana fazer alguma coisa, só pensa, né, em futebol, enfim. Essa mulher, o que é que ela pode estar cobrando desse marido? Primeiro, ela está lá cobrando atitudes dele como se ela fosse filha e está lá cobrando do pai. O marido pode e deve ajudar nas tarefas de casa? Sim, mas que isso não vire exagero, que não seja uma coisa que fica, sabe, aquela paranoia de estar o tempo inteiro cobrando. Ela está lá olhando para o pai porque alguma coisa faltou para ela quando ela era adolescente, quando ela era adulta, criança, adolescente, né? Alguma coisa faltou. Então, o porquê que ela está cobrando tanto o marido? Porque ele não está no papel de marido. Ela não o colocou ali como marido. Inconsciente, gente, né? Ele está no lugar do pai dela. Né? Então foi aquilo que eu falei agora há pouco, ele só pode assumir o papel de marido se aquele lugar estiver vazio, né? Então enquanto ela estiver preenchendo este lugar com o pai dela, né? com as dificuldades, com os problemas que ela teve com o pai dela, esse marido não vai ter o lugar dele, né? E às vezes eu faço constelação de casal por esses problemas, né, com essas dificuldades. E se de repente, sei lá, é o homem que cobra muito, a mulher que cobra muito, enfim, você vai ver a constelação, os representantes, quem não está no papel dele correto, ele está olhando para o nada, né? Ele não está naquele sistema familiar, ele está olhando para outro lugar.
E aí, o que acontece com isso, né? Eu coloco a mãe ou o pai para representar. Automaticamente, esse filho, essa pessoa, né, esse marido, essa mulher, ele sai da onde ele estiver e ele vai para perto desse pai ou dessa mãe. É nítido, sabe? É nítido o quanto que essa pessoa automaticamente está olhando. É nítido, gente. Então, é assim, o quanto que a constelação nos ajuda a olharmos realmente, né, para isso, para a nossa verdade. Uma coisa que é muito, muito importante é quando a gente termina uma relação, a gente precisa tomar muito cuidado, porque essa relação, ela precisa, o rompimento dela precisa ser correto, precisa... sabe, fazer as coisas de uma maneira correta, porque senão vai reverberar para a sua segunda união. Ou você não vai ter sucesso na sua vida, porque você... O que eu vejo muito, gente, muito, infelizmente, é assim. Quando existe uma segunda união, a gente precisa tomar cuidado com essa lei da ordem. Então, o que veio lá atrás precisa ser reverenciado. Então, você pode estar, sei lá, no terceiro, quarto, quinto casamento. Se você não reverenciou os casamentos, os relacionamentos anteriores, não precisa nem ser casamento, pode ser os relacionamentos, namorados, né? Se você não reverenciou esses relacionamentos anteriores, você não consegue fluir para a tua vida. Você não consegue entender que o que você passou, mesmo que tenha sido difícil, mesmo que tenha sido traumático, enfim, qualquer tipo de relacionamento, aquilo te ajudou a enxergar alguma coisa, a entender alguma coisa, a amadurecer em algum momento na sua vida, naquele papel com aquele marido. E se você teve filhos, então, é assim, é para sempre. Na constelação a gente fala que não existe ex-marido ou ex-mulher. Existe o primeiro caso, né, o primeiro relacionamento, o segundo, o terceiro, o primeiro marido ou primeira esposa, enfim. Não existe ex, porque em algum momento da tua vida aquela pessoa participou, ela te ensinou, ela, mesmo que tenham sido coisas ruins, você passou e aprendeu alguma coisa, boa ou ruim. Ou você passou tristeza, ou você passou alegria, enfim, né? Essas pessoas passaram pela sua vida e você precisa reverenciar. Então é agradecer pelo primeiro, segundo, terceiro marido ou esposa, enfim, o que for, por terem passado na tua vida, por tudo que eles trouxeram para a tua vida, por todos os aprendizados, pelos filhos que esse marido ou que essa esposa trouxe para você. Né? Se não fossem eles, não teria criado uma nova família. Então é muito importante a gente reverenciar os parceiros, né, que passaram pela nossa vida, para que a gente possa ter sucesso no próximo. Mesmo aquela pessoa que fala, poxa, eu me separei, não quero ninguém, vou ficar sozinho o resto da vida, não quero encheção de saco, né? A gente ouve bastante isso. Mas tá bom, mas o quanto que você agradeceu por tudo que você passou, para você estar feliz nisso hoje que você está escolhendo para a tua vida. Né? E tem muitas pessoas que falam isso depois de algum tempo, viram que não precisa ser radical assim, porque de repente um relacionamento não foi legal e que ela acha que os próximos serão assim. O que precisa fazer é entender que muitas vezes um relacionamento não dá certo. Eu sempre falo que é 50% de cada um, né? Mas a gente precisa entender que não adianta se separar, porque se você tem alguma coisa para resolver, você precisa se resolver primeiro, para depois você ir para o próximo relacionamento, tá? Então isso é muito importante. O que acontece bastante também, as pessoas que se separam e continuam morando juntas durante o período, né? Se separam, cada um tem a tua vida, mas estão lá morando juntos. Cada um no teu quarto, mas estão lá morando juntos. Você acha que a vida
vida desse homem e dessa mulher vai fluir? Claro que não. Né? É o que eu falei, precisa ter o rompimento certo. Ou se separam, cada um vai para um canto, só que continuam no papel casados. Continua, o rompimento não foi da maneira correta. Né? Ou aquela mulher que se separou, mas ela continua assinando o sobrenome do marido. Gente, é um peso enorme, né? Por que você, assim, você rompeu um relacionamento? Né? Então você precisa fluir com a tua vida, com a tua energia, não com os resquícios, com os problemas, com as raivas, com as tristezas, né? Que às vezes um término de relacionamento traz mesmo para a vida da gente, né? Mas tudo isso interfere na tua vida, interfere nos próximos relacionamentos, interfere em como você vai conseguir dar força para o teu filho, né? Porque você não está fazendo da maneira certa, você não está colocando ordem na tua vida. Então a gente precisa prestar muito atenção, né? Para que tudo isso fique certinho. É claro que um casamento, quando termina, tem coisas ruins, né? É difícil a gente encontrar um casamento que está tudo bem, ninguém sai magoado, ninguém sai chateado. Existe um sentimento de tristeza, de fracasso, existe, faz parte. O que você pode aprender com isso? Então, ao invés de sair aí xingando o marido, xingando a esposa, que foi ruim, gente, o tempo que vocês viveram juntos pode ter sido meses. Foi o tempo que vocês tiveram de algum aprendizado, né? O porquê que vocês passaram por aquilo, né? A gente ouvia muito, né, os casais que não estavam bem, né? Que a gente falava assim, poxa, então a gente resolveu ter um filho para ver se melhora, se flui, né, o casamento. A gente sabe que a maioria desses casais não adianta nada ter filho, né? São responsabilidades a mais, gastos a mais, problemas a mais, porque esse filho, ele pode até unir o casal, mas tanto o homem quanto a mulher, eles não vão ter a felicidade plena, né? Porque não vai existir a satisfação individual. Eles vão estar olhando para aquele filho, né? E para começar uma relação, a gente precisa entender que pode ser que tenha, e sempre tem, a parte que tem problemas, que tem dificuldades, como qualquer relacionamento, né? Seja de marido e mulher, seja com amigos, seja com pai e mãe, com filhos, enfim. Os relacionamentos estão aí para a gente poder aprender com eles, né? E a gente precisa entender que o que passou, a gente precisa deixar no passado. Pegar o que é de bom que a gente passou, né? O que a gente pode aprender e deixar no passado, não ficar remoendo, né? Só assim a gente consegue dar lugar para o próximo relacionamento. Deixa lá, não deu certo, tá tudo ok. Né? Vai ter um período aí de tristeza, de luto? Vai ter. Mas assim, encare isso na sua vida, não queira colocar as coisas tudo debaixo, né, do tapete, porque lá na frente ela vai aparecer de novo para você resolver. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes essas dificuldades, inconscientemente, a gente acaba passando para os filhos. A gente acha que está fazendo o melhor, né, que a gente tenta fazer o melhor sempre, mas o quanto que a gente coloca dessas responsabilidades, né, nos ombros dos filhos, né? Por exemplo, a gente ouve bastante o pai, né, ter ciúmes da filha mulher. Muitas vezes esse pai chama a filha de princesinha do papai, morre de ciúmes da filha, fala que a filha nunca vai namorar, que a filha nunca... Aquela coisa, a gente infelizmente ainda vê bastante disso, né? E existe a mãe também com o filho? Existe, mas o mais comum é o pai ter ciúmes
da filha mulher, né? E isso acontece porque inconscientemente essa filha, por algum motivo, ou ela está olhando lá para a linhagem feminina dela, ou algum problema com a mãe inconscientemente, e essa filha está tomando o lugar da mãe. Ela olha para esse pai inconscientemente, ela mostra para esse pai que a mãe não tem condições de estar ali presente. E por quê? Porque ou a mãe está lá ainda olhando para o pai por algum motivo, né? Isso, gente, não tem nada a ver da parte sexual, tá? Por favor, não vamos entender aqui. Quando eu falo que a filha está no lugar da mãe, é no lugar ali de tomar o papel, de achar que ela consegue cuidar melhor do pai, dar mais atenção para o pai, dar mais carinho para o pai. É nesse sentido. Porque a mãe não está ali presente, a mãe está olhando lá para o pai, para a mãe, para a família dela, né? Só que o sistema ali familiar não consegue perceber isso, né? Principalmente as pessoas que que não sabem da constelação, não sabem das leis da constelação, das leis sistêmicas, que precisa ter ordem, pertencimento, equilíbrio para que o relacionamento dê certo, né? Então, essa filha, ela se coloca ali no papel da mãe. Então ela cuida do pai, ela dá carinho pro pai, ela dá atenção pro pai, e esse pai olha para essa filha como uma princesinha. E ele coloca em cima dessa filha uma carga muito pesada, porque não é dela, né? Então, e quando ela se coloca como eu posso olhar, cuidar do meu pai porque a minha mãe não dá conta, ela está olhando para esta mãe com um ar de que ela é maior do que a mãe, né? E voltando lá, a lei da ordem, né? A mãe, né? Os pais são maiores que os filhos. Então, quando um filho olha para a mãe ou olha para um pai com ar de que ele é maior, essa ordem está errada. E aí os conflitos começam a aparecer, né? Então, inconscientemente, o que essa filha faz, né? Ela olha para a mãe e fala: eu sou melhor do que você para o meu pai. E isso, gente, a gente vê tanto, é tão natural ver isso. É uma coisa assim que o sistema familiar não consegue enxergar, né? Essa filha se coloca muito grande na relação com essa mãe, né? Ela acha que ela é melhor para o pai, que ela dá conta, e a própria filha acaba negando a mãe para esse pai. É meio maluco isso, gente, mas é o que funciona ali. Por isso que muitas vezes a gente fala: o porquê que está acontecendo isso? Não tem cabimento, não tem lógica, a gente não consegue entender, né? São todos os emaranhados que estão ali naquele círculo, naquele grupo familiar, e que a mulher, o marido, os filhos não conseguem enxergar, né? A mãe olha para uma filha dessa e enxerga como se fosse uma intrusa nessa relação. E quando ela se coloca como mãe, quando ela assume o papel dela de mulher ali, aí ela consegue ter o lugar dela como esposa. O marido consegue olhar para ela como esposa, mas é ela que tem que buscar isso, né? Então ninguém chega para mim e fala: Elaine, eu quero fazer constelação porque eu não estou no meu papel de esposa, né? Ou o marido ou o homem chega e fala: eu quero fazer constelação porque eu não estou no meu lugar de marido. Eles vão chegar falando das dificuldades. Então a mulher reclama do marido, o marido reclama da mulher, e aquela coisa que eu falei agora para vocês, né? Então, muitas vezes os pais prendem os filhos, né? Se declaram demais para os filhos excessivamente, né? Não é uma coisa natural, uma coisa gostosa, uma coisa boa, né? Muitos pais, principalmente o pai homem, né? Ele trata a filha mulher com possessividade, né? E ele faz isso
muitas vezes por medo, né? É por amor, mas é por medo, porque ele enxerga esta filha muito vulnerável, muito assim, não vai dar conta da vida, né? Então ele usa essa possessividade. A menina fica vinculada a esse pai. Ela pode até ir para um relacionamento, ela pode até se casar, mas ela está vinculada. A força energética desse vínculo, né, com esse pai, com essa filha, mulher, é tão forte que ela não consegue fluir, ela não consegue servir a vida, né? A gente vê, infelizmente, a gente ainda vê mulheres, né, que em relacionamentos abusivos, né, e continuam nesse relacionamento, nesse casamento, e a gente fala, por que que ela continua, ou por que que ela não vai na delegacia da parte desse homem? E existe, infelizmente, muito ainda, né, muitas mulheres que fazem isso. Antigamente tinha que a mulher ficava quieta, hoje ainda existe essas mulheres que não têm coragem, né, de assumir, de ir numa delegacia, de dar queixa, enfim, que apanham do marido. E por que que isso acontece? Porque a mulher, ela não teve a força do pai, né? Então ela está nesse emaranhado com... Existem muitos emaranhados, né, nessa vida, nesse grupo familiar, e a mulher, ela fica fraca, porque normalmente ela não tem uma conexão, ou ela não teve uma conexão com o pai dela, com a parte masculina da linhagem dela, né? E ela fica julgando esse comportamento do pai, de avô, de bisavô, enfim, seja de quem for, né? A gente pode trazer para a nossa vida desde a 7ª geração dos nossos antepassados. Então essa mulher, ela se sente carente do pai, que ela não teve na infância, né? Então ela olha, ela se sente fraca, ela se sente carente desse amor que ela não recebeu desse pai, e ela fica fraca, né? E com essa ausência que ela teve do masculino, né, da falta do pai ou da falta de avô, essa carência faz com que ela aceite migalhas na vida dela, né? E esse medo de ficar sozinha, esse medo de se achar insuficiente para as coisas, faz com que ela aceite aquele homem daquele jeito, porque o inconsciente dela está assim, ele vai mudar, foi só dessa vez, né? Ela se coloca no papel menor, né? E lembrando, no relacionamento nós precisamos estar equilibrados, né, para que possa fluir. E isso acontece porque ela se sente fraca perante ao masculino de toda a linhagem dela. Então, é claro que a mulher não gosta de apanhar, de sofrer abuso, é claro que nenhuma mulher gosta disso, mas é o quanto que inconscientemente ela olha para este homem, né, olhando para o pai, olhando para a linhagem masculina da família dela, né? Ou pode ter também repetição da linhagem feminina, né? De olhar para a mãe ou avó, bisavó, alguém da linhagem feminina que também passou por esses abusos, né? E por amor, inconscientemente ela vai falar, tá bom, eu trago isso para minha vida também, porque dessa maneira eu sou vista pelo grupo familiar, né? Então, e ela acaba dessa maneira atraindo um masculino exatamente igual que de repente a mãe, o avó, o bisavó, a tataravó passou. Então, gente, é tão profundo todos esses dilemas, né, que os casais trazem. Então a gente precisa ficar muito atento, né? Existem pontos muito importantes para que um relacionamento possa fluir, né? O primeiro, se existe a presença da pessoa como adulta nesta relação, né? Que eu falei para vocês. Se está realmente no lugar dela de marido, de esposa, se tem a consciência que ela precisa liberar o passado para que o futuro possa fluir.
São 3 coisas muito importantes, né? E 4, assim, qual é a real identidade do parceiro no lugar que ele ocupa? Ele está sendo marido? Ele está sendo filho? Ou ele está sendo pai? Muitas vezes ele esquece do papel de marido e está lá vivendo também só o papel de pai, né? Quando os casais têm filhos. Então, precisa realmente entender se cada um está no seu papel de marido, de esposa. E quais são as queixas, né? Quais são os sentimentos, as situações que demonstram que as coisas estão fora do lugar, né? Sentimento de solidão no relacionamento, que existe bastante, né? Você está casada lá, mas se sente sozinha, se sente meio que abandonada. Isso acontece quando o casal, eles não têm objetivos em comum, né? Eles não sentem vontade de planejar uma vida a 2, né? De construir uma família. Eles não sentem, não têm a mínima vontade de fazerem as coisas juntos, né? Ou mesmo quando cada um busca a sua individualidade, né? Nos prazeres de fazer as coisas. Então eles preferem fazer sozinhos, mesmo quando existem os filhos ali, né? É claro que às vezes sair só com os amigos, né? Para fazer happy hour, de repente existe, né? Tem homens que gostam de pegar uma turminha de amigos e sair para pescar. Isso é normal, gente. Agora, quando sempre um tá para um lado, um tá para o outro lado, nunca viajam juntos, nunca estão juntos nas festas, né, de família ou dos amigos, alguma coisa tem de errado, né? Não dá para ser o tempo inteiro assim, né? Tanto mulher quanto homem saíram de vez em quando com as amigas, com os amigos, fazer alguma coisa juntos, tudo bem. Agora, quando isso é uma rotina dos dois não estarem juntos, né, tem alguma coisa errada. Eles não estão, ou um dos dois não está no papel que eles deveriam, ou os dois estão olhando para lados opostos, tá? E quando isso acontece, não existe essa união. Eles não estão nos lugares deles que deveriam. E claro que eles não enxergam isso, né? E quando rola muita cobrança, que a gente vê bastante também, é muito comum eu receber pessoas que fazem queixas generalizadas, né? Isso acontece porque a mente está presa lá no passado. Então está olhando para o pai ou para uma mãe porque você não teve, faltou alguma coisa, e aí você fica presa nisso, né? Por exemplo, a esposa que se sente sozinha. Então ela sempre está reclamando. Não é que ela reclama esporadicamente, né? Então ela sempre reclama que o marido não está do lado dela, que ele nunca ajuda, que ele nunca demonstra carinho, que o marido não ajuda em nada na casa, que o marido não proporciona, sei lá, sair para jantar, né, para fazer algumas coisas juntos. O marido só pensa no futebol, o marido só pensa em trabalhar o tempo inteiro, né, e chega em casa tarde. Isso é uma desconexão, é nitidamente ver que eles não estão nos lugares que eles deveriam estar, né? E quando o marido se sente sozinho, né, do que ele reclama? Que a mulher nunca está do lado dele, que ela só pensa na família, né, que ela só pensa nos filhos, ou ela pensa na família dela, de pai e mãe, né, de cuidar, de fazer as coisas, mas ela nunca olha para ele como marido. Ela sempre está reclamando de alguma coisa, ela nunca está satisfeita com ele, né, em algum sentido. Então não existe aquela coisa de da mulher ficar elogiando, da mulher dar um carinho, da mulher estar presente ali como mulher, como esposa, né? Ela não tem tempo para os dois. Ela tem tempo para ela com os filhos, ou ela tem tempo para ela com os pais, ou ela tem tempo para ela com os amigos, né? E ela nunca tem tempo para ela com o marido. Então, nesses casos, né, pode ser que ela, né, ou ele não estejam presentes de novo, mais uma vez, né, no papel deles. E a gente vê bastante isso, né? E a constelação ajuda a trazer essa percepção, né? Eu já atendi casais que estavam prestes a se separarem
e resolveram fazer constelação para ver se dava alguma coisa, né? Vamos ver se dá algum outro norte para a relação deles, e que conseguiram enxergar as dificuldades que eles estavam tendo na relação e conseguiram fluir juntos, continuaram juntos. E isso é muito legal, gente. É se permitir ver que existem outros caminhos, né? Não precisa ser radical, e assumir que você pode estar errado e não colocar a culpa só no outro, né? De reclamar só do outro, né? Então a gente precisa entender que precisa dar lugar neste relacionamento, né? A criança, né, que recebe a força dos pais, ela consegue assumir responsabilidades. Então, se de repente você não conseguiu receber essa força do pai e da mãe, tenta resolver os assuntos, as pendências na sua vida, para que você possa dar força para os teus filhos, para que eles não precisem repetir padrões, né, que hoje você esteja passando ou que você esteja repetindo. Eles precisam dessa força, porque senão eles não vão amadurecer, eles não vão estar adultos para um relacionamento. Então, muitas vezes você não teve essa força e fica lá no mesmo, fica achando que está tudo certo e que a culpa é do outro e que você não precisa fazer nada e que a tua vida vai passando, né? Quais as consequências de não tomar o lugar na relação de marido, de esposa, né? Pode vir a traição, né? Que é uma coisa que realmente choca o casal. E isso acontece porque é colocado uma outra pessoa no lugar, né, para atender alguma necessidade, e que nem sempre é uma necessidade sexual, é a necessidade de estar lá como esposa, né, ou como marido. Então, se a mulher traiu, é porque o marido não estava no lugar dele. Ou se o marido traiu, a mulher não estava no lugar dela como mulher, como esposa. Então, né, se a gente é traído, a gente põe a culpa no outro, né? Mas o que é que você fez? Você está no seu lugar de esposa, ou você está no seu lugar de filha, ou você está no seu lugar de mãe? Porque sair criticando, né? E que a gente vê bastante, poxa, porque eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que dar conta da casa, eu tenho que dar conta da família, né? Eu chego em casa cansada, eu realmente não tenho vontade de fazer nada, eu não tenho... Fica difícil, gente, né? Ou o marido também, da mesma maneira, falar as mesmas coisas, que ele está sempre cansado, que ele não tem tempo para nada, que ele... Fica difícil, né? Então ele não está cumprindo o papel dele, né, ali de marido também. Então, inconscientemente, o que acontece muito é esse homem ou esta mulher, eles criam obstáculos que justificam o não estado de presença deles, inconscientemente. Então, ele vai atrair para a vida dele um trabalho que ele precisa ficar até tarde, que ele precisa viajar demais e que ele não vai estar ali presente, né? Muitas vezes a sensação de estar assim perdido na vida, né, também traz isso, a insatisfação, aquela energia que impede um fluir inexplicável, sabe? Você não sabe o que está acontecendo, você está insatisfeito com alguma coisa, mas você fica assim preso naquilo, você fica, não consigo dar conta, não consigo fazer diferente, não consigo melhorar, porque você está olhando para o passado, você está preso em alguma coisa, né? Se você sentir raiva, por exemplo, sentir raiva de mãe e de pai, sem ter motivos aparentes, né? O que é que está aí? Qual é o emaranhado que está aí? Né? Muitas pessoas falam, pô, eu sinto raiva, eu não consigo me dar bem com pai e mãe, mas eu não sei o que é que acontece, eu não sei porquê disso. E a gente pode parar, entender que todos os membros são conectados por laços energéticos, né? Todos
estão conectados e todos têm o seu devido lugar. Então, por exemplo, dá um lugar para a mãe com poderes dentro da relação, né, do casal. Como o que acontece com isso? Ela está tirando o poder do marido, então ela coloca a mãe lá dentro para olhar os filhos, né, que acontece bastante, mas assim, o que precisa ter certo é assim, ó mãe, você só pode ir até aqui. Quem resolve as coisas sou eu e o marido. Porque senão você tira a força, você tira a autoridade, a autonomia do teu marido, como pai. E você deixa a sua mãe resolvendo as coisas da sua casa, porque ela está ali morando com você, ou ela vai lá para olhar os seus filhos, e aí ela acaba tomando conta da tua casa. E ela anula o seu marido do seu relacionamento, né? Outra coisa também muito importante é dar lugar para um sobrinho, para uma sobrinha de filho, né? O quanto que de repente você colocou aquele sobrinho como teu filho, que na verdade não é, né? Filho tem que ter o lugar de filho dele, sobrinho é sobrinho, por mais que você de repente crie o seu sobrinho, mas ele é sobrinho, ele não é filho. Você pode ter um amor imenso por esse sobrinho, mas ele é seu sobrinho, ele não é seu filho. É saber colocar ordem nisso, porque senão você tira a ordem dos seus filhos, você tira a ordem desse grupo familiar, e aí não flui para a vida mais uma vez, né? Toda vez que alguém entra no lugar que não é seu, né, ele exclui o dono, né? Ele exclui o dono real desse lugar. Então a gente precisa entender muito que toda vez que a gente faz isso, a gente excluiu. E quando a gente exclui alguém, né, essa pessoa não está pertencendo a esse grupo familiar. Fica complicado, né? O seu fluir para a vida não vai. Tem alguma coisa ali que está errada. Então, alguns comportamentos que demonstram exclusões nas relações de casal. Quando a esposa traz a mãe, né, para cuidar do filho e dá plenos poderes para essa mãe para resolver tudo na casa dela, né? Isso é um erro muito grande, porque essa mãe começa a fazer parte dessa relação, tá? Isso pode acontecer também com a esposa que olha o marido procurando o pai. Então ela vai cobrar do marido a atitude que o pai deveria ter tido e que de repente por algum motivo não deu, e ela fica cobrando desse marido, tá? Um dos cônjuges que, por exemplo, usa o filho para se sentir reconhecido, né? Que usa também como... Porque isso gera exclusão, né? Então, ele usa um filho para ser reconhecido, ele gera exclusão nesse filho porque o cônjuge nega a atitude do filho, negando este pai, tá? Não sei se vocês entenderam, mas assim, quando um dos cônjuges que usa os filhos para se sentir reconhecido, isso também gera exclusão nos filhos, tá? Porque o cônjuge nega a atitude do outro, negando os filhos, tá? Existe a lei do equilíbrio, que a gente sabe, né, que precisa estar aí. A gente sabe que toda vez que existe uma traição no relacionamento, um dos parceiros não está ali presente. A mulher se sente invadida, desrespeitada, quando ela se sente muito sobrecarregada, né, de coisas para fazer, não consegue atender a necessidade sexual do marido, né, e isso vai incomodando demais, e o marido vem cobrando. Então, são questões que precisam ser resolvidas, né? Cada identidade tem a sua responsabilidade. Assumir o lugar é assumir tudo o que foi envolvido, né? Tudo que envolve aquela relação, e o sexo está dentro disso, né? Quando a gente passa a responsabilidade para um outro membro da família, significa sair, tirar ele do lugar, tirar ele do papel dele, tá? Como que a gente consegue resolver isso, né? Na constelação a gente traz o foco do problema, para que a gente possa, para que essa pessoa possa enxergar o que é que está de errado,
O que é que de repente ela possa ter outra consciência, ter outra visão, entender melhor, né, a vida dela. Olhar o que ficou no passado, né, e transmutar. Mexer na constelação, a gente consegue fazer isso. Precisa liberar mágoas, sentimentos de raiva, de tristeza, aceitar a realidade, né, como ela é, né? O que aconteceu ficou para lá, ficou no passado, porque assim o seu presente pode caminhar de uma maneira diferente. Reverenciar o passado, gente, é a melhor maneira que nós temos para a gente poder assumir o presente, seja em qual momento for da vida. Então, seja no relacionamento, seja no trabalho, né, na profissão, seja financeiramente, seja com filhos, não importa. O que importa é você reverenciar tudo que você passou. É você olhar para esse pai e para essa mãe com muita gratidão por tudo que eles puderam dar para você. Parar e olhar para ver se você realmente não está trazendo padrões repetitivos. Se a gente parar e ficar sabendo das histórias da família, muitas vezes a gente tem essa consciência. E se você conseguir enxergar que tem alguma coisa que possa ser mexido, que possa ser mudado, se permita fazer uma constelação familiar, se permita poder olhar de uma maneira diferente para a tua vida, né? Antes de tomar qualquer atitude drástica, né? Você precisa se conhecer. A gente sempre fala que uma constelação familiar é uma terapia breve, né? É claro que não é diferente, mas é assim, o quanto que em uma sessão de constelação familiar você consegue ter consciência de muitas coisas que você fez, continua fazendo, que não é necessário fazer, o quanto que de repente você olha para esse marido, para essa esposa com um olhar que não é verdadeiro, né? Com um olhar que não é seu, muitas vezes é um olhar de mãe, um olhar de pai, um olhar de avós. Então se permita estar no teu papel de esposa, no teu papel de marido, né, para que você possa fluir melhor. Então se você se pega aí reclamando, tanto você mulher quanto você o marido, se vocês se pegam reclamando muito, cobrando muito, o que é que você está cobrando? De quem é que você está cobrando? É do pai que não te deu carinho, atenção, ou foi ausente? Tá tudo certo, gente. Este foi o pai que foi o melhor pai que você pode ter. Para aquele momento, foi o melhor pai que a vida te deu, que era o que ele sabia fazer, que foi o que ele aprendeu e que ele não conseguiu fazer diferente. E para a mãe da mesma maneira, né? Olhar para essa mãe, o quanto que as mulheres trazem a mãe para a vida delas, né? Trazem para o relacionamento. Isso não significa que mãe ou que sogra não pode ajudar a olhar filhos, pode, mas cada um no seu papel. Então a mãe ou a sogra, elas vão ajudar a olhar o filho, mas como mãe, como avó, desculpa, não como mãe, porque a gente vê bastante isso acontecer, né? Os netos chamam a avó de mãe. Então é o quanto que precisa ter limites para isso, precisa se empoderar. Então assim, o filho é meu, então eu gostaria que você me ajudasse para eu poder dar conta, porque eu trabalho, porque, enfim, seja lá o que for, mas é assim, você pode fazer melhor, você pode olhar para essa mãe com respeito e falar, você pode me ajudar, ou olhar para esta sogra com respeito e falar, você pode me ajudar, mas você pode chegar até aqui, daqui para frente sou eu que resolvo, né? Eu com meu marido, né? Não você sozinha. Lembra, gente, o equilíbrio, né? O marido com a esposa, o equilíbrio entre dar e receber em tudo, tanto na vida como homem e mulher, tanto na vida quanto pai e mãe. Então essa conexão precisa estar muito, muito bem bolada, né? Então
Muitas vezes, né, a gente vê o homem ou a mulher que sempre precisa passar na casa da mãe ou do pai para ver alguma coisa, para resolver alguma coisa, ou assumem as responsabilidades assim que de repente nem é dele, e ele vai trazendo tudo para cima, ele não consegue ter espaço para olhar para a vida dele. Isso não significa que ele não vai ajudar, que ele não vai olhar, não é nada disso. E sim fazer dentro do limite dele como filho, né? Ou como a mulher ou o marido que depois querem assumir o papel de pais dos pais deles. Tomem cuidado com isso, né? Porque tudo isso reverbera no relacionamento, reverbera no seu dia a dia, em tudo na sua vida. Não só no relacionamento, mas no seu trabalho, na sua prosperidade, do jeito que você educa, cria os seus filhos. Então isso é muito importante, ter essa consciência, trazer esses aprendizados, trazer todas essas escolhas, ter essa responsabilidade de todas essas escolhas que você fizer na sua vida. Não deu certo? A responsabilidade é sua, não adianta colocar no colo de ninguém. Porque senão você nunca vai aprender, você nunca vai evoluir, você nunca vai assumir o seu papel. Seja de pai, seja de mãe, seja de mulher, seja de esposo, seja de filho. Então, tome muito cuidado, olhem para esse pai, para essa mãe com muito amor, com muita reverência, para que você possa assumir o seu papel de marido ou de esposa e que você possa assumir o seu papel de pai e mãe, porque senão você vai passando para as próximas gerações esses conflitos, esses padrões, e as coisas não vão fluir, né? E pelo contrário, né? Você pode passar para o teu filho, para a tua filha, e aí eles trazerem mais ainda problemas, situações de não conseguir resolver no relacionamento, de não conseguir resolver na profissão, e tudo isso fica tudo muito pesado para eles, tá bom? Bom, tá acabando o tempo aqui, o Instagram já tá me avisando. Eu sou muito grata por vocês que estiveram aqui, espero ter contribuído de alguma maneira com os aprendizados da constelação para o relacionamento, por quanto é importante você perceber se você está ou não no seu lugar, assuma a sua parte de responsabilidade, tá? Não deixe só para o outro, né? Eu sempre falo que a gente não muda ninguém, nós mudamos para que os outros, na hora que eles olharem para a gente, eles veem que realmente a gente mudou de postura, de atitudes, nós estamos melhorando ou piorando, né? Depende das escolhas, mas é assim, a gente pode fazer melhor, a gente pode estar num momento melhor na nossa vida, a gente pode entender que existem soluções e que a vida está aí para a gente viver da melhor maneira e não sabe, ruim, negativo, pesado. Não precisa ser dessa maneira. Kátia, minha linda, obrigada. Obrigada por ter aqui participado, por ter assistido e por ter gostado da live. Eu acho que foi um aprendizado legal, né? Muitas coisas que a gente não sabe, que só nas constelações, nas leis sistêmicas que a gente tem a oportunidade de conhecer.